Você consegue se lembrar de qual foi o primeiro jogo que você jogou? Se você tem uma idade parecida com a minha, de 18 a 20 anos, talvez tenha sido um jogo de PS2. Eu lembro vagamente de estar jogando GTA 3 numa locadora, mas eu era só uma criança. Então eu basicamente vinha até esse lugar onde tem esse carro, usava algum código de armas, e fazia limpa na cidade. Essas coisas que crianças fazem no GTA, mas também teve outros jogos ao qual eu tenho várias memórias, seja jogando eles em locadoras ou na casa de amigos, e eu queria compartilhar algumas delas com vocês. Então bora lá. Na mesma locadora em que eu jogava no PS2, também tinha um PS1, eu nunca escolhia jogar nele, porque a diferença dos seus gráficos para o PS2 é enorme, até que um dia a locadora tava lotada, e eu tive que jogar nele para passar o tempo. Mas quando eu fui escolher o jogo, teve um que me chamou muito a atenção, era um jogo dos Power Rangers. Eu tinha um DVD deles na época, ele só tinha 5 episódios, o primeiro é aquele clássico do Ranger branco, o segundo é um dos Power Rangers no espaço, onde a Terra tá toda lascada, o terceiro era a temporada da galáxia, onde tem um crossover com os Rangers do espaço, mas sem dúvidas o melhor de todos era o quinto, onde tinha o famoso episódio com todos os Rangers vermelhos da época, e o jogo era da temporada do resgate, que era o quarto episódio do DVD, e na moral mano, jogando ele e gravando pra pôr nesse vídeo, eu percebi que ele era bem simples. Muito feio! Você escolhe a cor do Ranger, e vai passando as fases resgatando as pessoas, e eliminando alguns inimigos, é a coisa mais básica que você podia fazer na época. E boa parte do jogo é assim, tirando os chefes que você enfrenta em alguns momentos, mas é óbvio que eu nunca cheguei nessa parte. Na real eu nem sequer lembro de ter passado da primeira fase. É irônico pensar que agora eu faço isso até de olhos fechados. Parece até aquele meme de quando você volta pra um jogo que não zerou na infância porque era ruim. A questão é que mesmo sendo um jogo mediano eu até que gostei dele, mas como eu tinha muito afeto pelo PS2, eu fiquei procurando algum outro jogo dos Power Rangers pra ele, e por sorte eu achei. E esse daqui é infinitamente melhor. Sério, é até injusto comparar os dois. E por fim tem mais um jogo deles pro PS2 que eu queria citar. Eu jogava bastante bola com alguns amigos da minha rua, mas eu sou um pobre lascado do interior da Paraíba. O meu campo era basicamente a rua, e era aquilo né, todo mundo tava jogando de boa. Até que passava um carro, e todo mundo parava. Daí voltava a jogar. Até que passava uma pessoa e geral parava de novo. Daí voltava a jogar. Até que passava uma velha gorda. Daí chutava ela achando que era a bola. Essas coisas que crianças fazem. Daí no final da tarde um dos moleques me chamou pra ir jogar na casa dele. Ele também tinha um PS2, daí ele me mostrou os jogos, e teve um que me chamou muito a atenção, um jogo dos Power Rangers Dino Trovão. Foi amor à primeira vista, e na moral que jogo brabo mano, quer dizer, pelo menos eu achava na época, não sei como tá hoje em dia, aqui você controlava os Zords ao invés dos personagens, e isso diferenciava bastante ele dos outros. Na real que todos esses jogos, que eu citei tinham sua própria identidade, na moral que saudades desse tempo. Eu sempre tive muita dificuldade em me comunicar, além de eu ter a língua presa, quando eu era criança. Eu falava muitas palavras erradas, não era apenas trocar o R por L. Eu era basicamente um homem das cavernas, e é por isso que eu passei boa parte da minha infância, indo toda terça-feira pra outra cidade, me consultar com uma fonoaudióloga. Eu ia junto com um primo, porque família da Paraíba é assim, além de passarem pobreza, também te passam os problemas. Enfim, esse meu primo tinha uma família nessa outra cidade, ao qual ele visitava de vez em quando. Eles moravam em frente a uma locadora, então a gente foi lá jogar. Tinha 2 PCs e 5 PlayStation 2. Então nos sentamos e escolhemos um jogo de luta, Mortal Kombat Armageddon. Só que teve um problema, ao invés de brigar apenas no jogo, a gente acabou brigando na vida real também. Nós dois estávamos apelando, e nenhum de nós queria perder. Agora imagina duas crianças, que não sabiam nem falar direito, brigando por causa de um joguinho. O negócio foi tão feio que o dono da locadora obrigou a gente a trocar de jogo, daí a gente ficou procurando algo que chamasse a nossa atenção, até que vimos essa belezinha aqui. Olhando hoje em dia ele não tem nada demais, mas na época eu achava isso incrível demais. Você podia tanto andar pela cidade como um carro ou se transformar para fazer algumas missões. Eu lembro que o mundo aberto era bem paia de explorar, não tinha quase nada de interessante. Lembro de ficar um bom tempo só andando de carro procurando alguma coisa. A melhor parte realmente era sentar o dedo nos inimigos. Você podia pegar algumas árvores e quebrar o cenário com elas. Isso me dava uma carga enorme de dopamina que vocês não têm ideia. É um jogo muito bom pra essa época, mas hoje em dia envelheceu mal.
Quando eu era criança, o meu pai trabalhava de motorista, ele levava as professoras da minha cidade até uma escola em outro município, e várias vezes ele me levava junto. Daí ele ficava conversando com os caras no barzinho que tinha ao lado da escola, e eu ficava dentro dela andando pra lá e pra cá. Às vezes eu ficava na biblioteca. Lembro que o meu primeiro contato com leitura foi lá, através de algumas histórias em quadrinho, mas aí eu descobri que perto da escola também tinha outra locadora, daí eu fui até o meu pai mendigar alguns centavos pra jogar. No meio do caminho tinha um cara me oferecendo doces, ele parecia ser gente boa, mas ignorei isso porque jogar é minha única prioridade. Quando eu cheguei na locadora, o cara me apresentou uma pilha de jogos. Geralmente eu só jogava o mesmo jogo, então fiquei procurando algum que eu nunca tinha jogado, até que eu me deparei com esse jogo do Pica-Pau Pro PS2, o que foi uma grande coincidência, porque pouco antes eu tinha ganhado um DVD do Pica-Pau com mais de 100 episódios, e eu também passava muito tempo escutando seu clássico funk. Só os raízes vão lembrar disso. Quando eu fui testar o jogo, eu achei ele muito bom, pois ele apresentava uma grande variedade de ambientes e desafios, incluindo quebra-cabeças e combates contra vários inimigos. Você podia usar diferentes habilidades do Pica-Pau, como usar o bico para avançar na fases ou como arma, e até mesmo se disfarçar para enfrentar obstáculos específicos. Não sei se eu gostaria do jogo hoje em dia, mas eu lembro de curtir bastante ele naquele tempo. O PS2 da locadora era desbloqueado, mas tinha alguns jogos que ficavam ao lado da mesa. Daí teve um dia que eu tava vendo as capas, e teve um que eu achei interessante, um jogo da Liga da Justiça. Eu lembro que na época eu assisti ao desenho no SBT, então eu fui correndo testar ele, e como eu era muito fã do desenho eu curti demais. O jogo deixa você controlar vários personagens da Liga, mas como eu era uma criança muito ruim, obviamente eu nunca passei da primeira fase, então só joguei com esse casal gay aqui, mas pelo menos você podia jogar ele com algum amigo. Mas os pontos ruins, como a jogabilidade horrível e a câmera que trollava demais, me fizeram desistir de tentar zerá-lo, mesmo hoje em dia. Esse daqui é provavelmente o jogo mais maluco dessa lista. Por que diabos o Sonic? Repito, o Sonic precisa de uma prancha nesse jogo. Bom, talvez tivesse alguma explicação naquelas cenas que eu pulei. Enfim, aqui você tinha uma grande variedade de personagens. Tinha 2 times principais, cada um deles com suas próprias habilidades especiais. Eu lembro que a música do jogo era boa. Ele me dava um gás pra conseguir vencer. Mas infelizmente esse jogo tem vários problemas, que por algum motivo eu me lembro muito bem. A sua dificuldade era bem alta. Não sei se eu achava isso porque era uma criança, mas ele realmente parecia ser bem frustrante, principalmente no início, e uma boa parte disso é por causa dos controles. É uma porcaria controla essa prancha, e sem contar que a sua história é bem fraquinha. Eu pesquisei um pouco sobre ela antes de fazer esse vídeo, e na moral era melhor ter feito qualquer outra coisa. Pior que tem muita gente que gosta desse jogo, não sei se é por conta da nostalgia, mas cada com seus gostos, não é mesmo? Uma das minhas memórias mais felizes foi um presente que ganhei de aniversário da minha mãe. Era uma sandália, mas calma, não é uma simples sandália. Na TV passava bastante um comercial de uma sandália do Ben 10, e junto dela vinha uma máscara do Friagem, tinha uma máscara para cada versão. Mesmo eu almejando muito essa maravilha, a sandália que eu ganhei não era do Ben 10, e sim do Relâmpago Marquinhos. E junto da sandália vinha um pequeno carrinho, que pra mim foi uma surpresa enorme. Achei ele bem melhor e mais divertido que a máscara. Eu ficava correndo pela casa, passando o carrinho por todos os móveis que eu via, mas infelizmente eu acabei perdendo ele no sítio de algum parente durante o churrasco da família. Essa hora o bichinho já tá a 7 palmos da terra, e eu fiquei muito mal com isso. Mas espera aí, não há motivos pra tristeza. Eu vivia numa época em que o PS2 ainda reinava. Tinha jogo de qualquer coisa nele, e com certeza ia ter jogo de carros. Então eu fui na locadora da minha cidade, e não achei nada. Fui na locadora daquela cidade, em que eu ia na fonoaudióloga, e também não achei nada. Até que um dia o meu pai me chamou pra ir naquela cidade, em que eu tinha jogado o game do Pica-Pau. Essa era a minha última chance. Se eu não encontrasse um jogo de carros aqui, eu não acharia em nenhum outro lugar. Eu olhei pra aquela pilha dos jogos disponíveis, e eu procurei, até que eu finalmente achei. Senti uma enorme felicidade. Fui correndo testar, joguei ele por meia hora, e essa foi a pior meia hora da minha vida. Na moral, eu detestei essa porcaria. Eu não sei porquê, mas ele não me prendeu a atenção. Na verdade, eu tenho uma hipótese. Um dos meus primos tinha um PC que usava mais pra jogar, e um dos seus jogos preferidos era o Need for Speed Most Wanted. Eu ficava olhando ele jogar completamente encantado, e infelizmente ele nunca me deixou jogar. E quando eu vi que a gameplay desse jogo era parecida, eu achei bem ruim.
ruim. Na real o jogo nem deve ser tudo isso que eu tô falando. Talvez eu só tenha colocado muitas expectativas nele. Mas fazer o que é, provavelmente essa foi a minha primeira decepção com games. Eu sei que você provavelmente já deve estar enjoado, porque o começo de cada história tá sendo quase a mesma coisa. Ou eu jogava na locadora, ou na casa de um amigo. Mas relaxa que essa vai ser a última vez. E por coincidência o moleque morava em frente à minha casa. Eu digo moleque no sentido literal, porque eu era 5 anos mais velho que ele. Quer dizer, eu ainda sou. Enfim, antes de falar do jogo principal eu queria fazer uma menção honrosa ao WWE, que a gente jogava bastante. Pelo menos esse aqui não me fez quase ser expulso de uma locadora, e o jogo principal era o Hulk. A gente era viciado nisso aqui. Usar os poderes do Hulk pela cidade era muito bom. Eu lembro que você podia fazer os prédios caírem se batesse muito neles. Na real boa parte do ambiente era destrutível, mas, mesmo naquela época tinha coisas que eu achava ruins. Pra começar que os seus gráficos eram bem ruins até mesmo pra época. Os controles embora não pareçam ser grande coisa, são bem difíceis de dominar, e a sua gameplay era extremamente repetitiva. Mas como na época eu não tinha tantas opções, eu passei boas horas jogando nele. Pois é galera, o vídeo foi esse, e se você gostou dele e quiser interagir diretamente comigo, ou com os inscritos do canal, entra no meu servidor do Discord, o link tá aí na descrição. Aproveita e comenta qualquer coisa só pra dar aquela força, enfim, deixa o like e se inscreve no canal se for novo. Mas é isso, até a próxima, falou!